Pôncio Pilatos foi o quinto governador da província romana da Judéia. Entre os anos 26 e 36 d.C., os evangelhos canônicos o apresentam como responsável pela crucificação de Jesus Cristo, sendo este um dos poucos eventos em que ele é mencionado. Pilatos também era reconhecido por autores judeus como Filon e Flávio Josefo, bem como por escritores romanos como Tácito. Existem igualmente provas arqueológicas de sua existência. No vídeo de hoje você vai descobrir o desfecho de sua história, mas antes convido você a deixar o like. E se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhamos vídeos como esse toda semana. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pôncio Pilatos é uma figura histórica de grande relevância, cujo nome se tornou sinônimo de um momento crucial na história da humanidade. Ele atuou como governador da Judéia durante o reinado do imperador Tibério César. Entretanto, para compreender plenamente sua trajetória, é necessário contextualizá-lo no primeiro século depois de Cristo, quando o Império Romano estava no auge de seu poder e domínio sobre vastas terras, incluindo a estratégica província da Judéia, habitada principalmente por judeus. Um povo com uma longa história religiosa e cultural. A Judéia tornou-se um local de tensões políticas e religiosas devido à ocupação romana e à resistência judaica. A relação entre os governantes romanos e a população judaica era delicada, pois os judeus possuíam costumes e crenças religiosas distintas dos romanos, o que gerava uma série de conflitos e desafios para os líderes romanos que buscavam manter o controle na região. Nesse contexto, Pôncio Pilatos foi nomeado governador da Judéia, uma posição de grande autoridade e responsabilidade. Seu mandato ocorreu em meio a essa complexa mistura de culturas, religiões e tensões políticas. Ele foi designado para o cargo pelo imperador Tibério César. Pôncio Pilatos assumiu seu posto por volta de 26 d.C., e seu período no cargo se estendeu até 36, de acordo com fontes históricas. Como governador da Judéia, Pilatos tinha diversas responsabilidades, incluindo supervisão administrativa, arrecadação de impostos e manutenção da ordem em uma província propensa a tensões e conflitos. Existem evidências da existência de Pilatos, como moedas cunhadas com seu nome e uma inscrição na base do que poderia ter sido uma estátua sua, encontrada nas ruínas do Teatro Romano da cidade de Cesareia Marítima. Esta cidade foi uma das mais significativas da Judéia naquela época, fundada por Herodes o Grande. Além disso, várias fontes literárias fazem menção a Pilatos, incluindo os escritos do filósofo judeu Filon de Alexandria, do historiador judeu Josefo e dos relatos dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Filon descreve Pilatos como um homem inflexível, obstinado e extremamente cruel. Também se conta que Pilatos ordenou a construção de um aqueduto usando recursos do tesouro do Templo de Jerusalém, ameaçando aumentar os impostos se os fundos não fossem entregues. Inicialmente, os sacerdotes se recusaram, argumentando que o dinheiro era sagrado. No entanto, eles finalmente concordaram, com a condição de que o acordo não fosse divulgado e que a água também chegasse aos depósitos do templo. Quando o acordo se tornou público, houve grande indignação entre a população e ocorreram manifestações em massa nas ruas. Diante dessa situação, Pilatos enviou soldados disfarçados que tiraram a vida de muitos dos que protestavam. No entanto, um dos aspectos mais notórios e controversos do mandato de Pôncio Pilatos como governador da Judéia foi sua relação com Jesus Cristo, uma figura que se tornaria o cerne de uma das histórias mais influentes da história da humanidade. Quando Jesus Cristo foi detido pelas autoridades religiosas judaicas, que o acusaram de blasfêmia e de se proclamar rei dos judeus, eles o levaram a Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia na época, para que ele tomasse uma decisão sobre seu destino. Os líderes religiosos judeus pressionaram Pilatos para condenar Jesus, argumentando que ele representava uma ameaça à ordem pública e ao poder romano. O que eles temiam era que Jesus incitasse uma revolta entre os judeus. De acordo com o Evangelho de João, Pilatos interrogou Jesus e, em seu diálogo, Jesus afirmou que seu reino não era deste mundo e que veio para dar testemunho da verdade. Ao ouvir as palavras de Jesus, Pilatos o considerou inocente das acusações romanas. No entanto, apesar de não encontrar evidências de culpa, Pilatos enfrentou uma multidão enfurecida que exigia a crucificação de Jesus. Como governador, sua prioridade era manter a paz e a ordem na Judéia, o que o colocou em um dilema moral e político.
Como parte de uma tradição pascal, Pilatos ofereceu a libertação de um prisioneiro na Páscoa e propôs libertar Jesus. No entanto, a multidão pediu a libertação de Barrabás, um criminoso condenado, em vez de Jesus. Diante da insistência da multidão, Pilatos lavou publicamente as mãos, simbolizando que estava se desvinculando da decisão e que a responsabilidade recaía sobre a multidão e os líderes religiosos. O relato bíblico narra que o povo judeu disse a Pilatos: "O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos", tornando esse ato um símbolo de ambiguidade moral. No assunto, o Evangelho de Marcos apresenta Pilatos como um homem vacilante, em contraste com a imagem oferecida pelos historiadores Filon e Joséfo. Após a insistência da multidão, Pilatos finalmente emitiu a sentença que levou à crucificação de Jesus Cristo. Jesus foi crucificado no Golgota, fora de Jerusalém. Depois desse evento na cena bíblica, a história nos conta que Pilatos, fiel ao seu caráter, realizou duas ações brutais. Uma delas foi a morte de alguns galileus que estavam oferecendo sacrifícios no templo, e a outra ocorreu quando reprimiu violentamente um grupo de samaritanos reunidos no monte. A reação extrema de Pilatos levou a uma delegação judaica a pedir audiência ao próprio Tibério para que o imperador tomasse providências. Como resultado, Pilatos foi destituído em 37 d.C. Nesse ano, o sumo sacerdote Caifás também foi destituído pelo governador da Síria, Vitélio. Calígula, que era o sucessor do imperador Tibério, enviou Pilatos para o exílio na Gália, onde, segundo o texto apócrifo Mors Pilatis, Pilatos acabaria cometendo suicídio pouco depois de sua chegada. Se você já conhecia a história de Pilatos, comente abaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.